Olá, meus queridos e queridas, amados e amadas do Senhor. Então vamos meditar uma vez mais em temas baseados na palavra de Deus para o nosso crescimento espiritual e a nossa edificação. Amém? Para que nós possamos no dia a dia viver conforme o plano, o propósito e os princípios de Deus. Amém? Vamos orar? Pai querido, nós suplicamos a Ti a Tua bênção para esse estudo que vamos explanar agora. Que o Teu Espírito Santo possa nos conduzir em triunfo, nos dando entendimento para que possamos aplicar na nossa vida, no dia a dia, os Teus ensinamentos. Nós oramos, clamamos a Ti e Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Hoje o nosso tema é uma vida com Deus. Uma vida com Deus, andando com Deus, caminhando com Deus, vivendo com Deus, pensando em Deus, não é? E muitas vezes as pessoas dizem assim, uma vida consagrada a Deus, ou uma vida santa, não é? Nós vamos ver sobre isso, uma vida com Deus. Eu vou começar a princípio com 2 versículos, dando exemplo de 2 homens muito importantes que estão registrados na palavra de Deus. Um deles, não é Enoque, lá no livro de Gênesis, capítulo 5, versículo 24, que fala assim, andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. Enoque andou com Deus. Que coisa mais linda, e Deus o tomou para si. Deus disse, eu vou ficar com esse aqui comigo. Andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. Mas nós vamos ver o que significa esse andou com Deus. Não é? O que significa que ele viveu com Deus e andou com Deus, a ponto de Deus levá-lo e falar, não, eu quero ficar com ele. Interessante que no Salmo 5, ele fala, está escrito assim, que Deus toma para si aquele que lhe é querido. Ele fala, não, deixa eu ficar com esse comigo. Não é mesmo? Então, andar com Deus, ter uma vida consagrada, uma vida santa, uma vida na presença de Deus, nós vamos entender, procurar entender sobre isso aqui, que é muito importante para a nossa vida. Outro exemplo é o exemplo de Noé, não é? Noé, lá em Gênesis capítulo 6, agora, versículo 9, que fala, eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Exatamente porque Noé andava com Deus, ele era um homem justo e íntegro. Toda pessoa que anda com Deus, que tem Deus, que caminha com Deus, pensando em Deus, consagrando a sua vida nas mãos de Deus, essa pessoa, ela não é perfeita, mas ela procura ser íntegra e justa. Não é? Então isso é muito importante sobre o caminhar com Deus. Como podemos definir uma vida com Deus? Uma vida que caminha com Deus. Por causa de tradições, costumes, cultura, religiões, crenças, existem diferentes costumes e definições, interpretações e opiniões sobre viver uma vida com Deus, ou viver uma vida na presença de Deus, consagrada a Deus. Então, as opiniões são muitas, porque as culturas são muitas, as crenças são muitas, as religiões são muitas, as definições, então, são muitas. Mas e para Deus? E para a Bíblia, através da Bíblia, a palavra de Deus, né? Por causa da Bíblia e das diferentes religiões, por causa da Bíblia e das diferentes religiões, existem 2 adjetivos que classificam uma vida com Deus e quem caminha com Deus. Esses 2 adjetivos, eles foram dados por causa das religiões para pessoas, lugares, coisas, objetos, tempos, datas, e que eles chamaram de consagradas a Deus, para Deus, por causa das diferentes religiões. Então, eles classificaram tanto lugares, pessoas, objetos,
tempos, datas, com 2 tipos de adjetivos. Esses 2 adjetivos são santo e sagrado. E eu quero falar sobre isso, né? Quando nós olhamos sobre o santo, vamos ler primeiro, lá em 1 Pedro, na primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 15, fala assim: pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Tornai-vos vós também santos em todo o vosso procedimento. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Ele começa dizendo assim, pelo contrário. Por quê? Porque lá no versículo 14, eu vou ler o 14 e o 15, que é interessante, fala assim: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós todos, em todo o vosso procedimento. Então, santo, ter uma vida que não está envolvida com as coisas erradas do mundo, com aquilo que não convém, com aquilo que não é justo, com aquilo que não é puro, não é mesmo? Uma vida com Deus é uma vida que está fora desse contexto das coisas do mundo. Está no mundo, mas não está misturado com o mundo. Não está envolvido com as coisas erradas. Jesus viveu no meio dos pecadores, mas ele não se contaminou. Ele não se deixou levar pelos pecadores e pelas influências dos pecadores, mas ele foi luz e santo, e nós precisamos ser a mesma coisa. Não é? Santo significa uma vida distinta, separada, que não se envolve com o que não é puro. Lá em Romanos, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 12, do versículo de 1 a 2, ele fala assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, com o sistema deste mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que saibais qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, mude a sua mente, transforme a sua mente, não se envolva com as coisas do mundo, não é? Porque se você fizer isso e você apresentar o seu corpo, a sua vida como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, nós vamos ter uma mente renovada e aí nós saberemos qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. Então, uma vida santa, uma vida na presença de Deus, é uma vida íntegra, justa, que procura viver o que é correto e não aquilo que é errado. Interessante que Jó, não é? Quando Deus fala com o diabo sobre Jó, com o inimigo, lá no livro de Jó, capítulo 1, versículo 8, Deus faz uma pergunta para o Satanás e fala assim: você já observou o meu servo Jó? Porque não há ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Toda pessoa que caminha com Deus, ela procura ser íntegra, reta, temente a Deus e se desvia do mal. Ela evita o mal. Tudo que é mal em qualquer área, seja na área mental, emocional, psicológica, espiritual, física, em qualquer área, não é? Essa pessoa passa a viver uma vida consagrada ao Senhor, santa ao Senhor.
a palavra. Então, existem dois adjetivos. Esses dois adjetivos passaram a existir por causa das religiões e por causa da Bíblia. A Bíblia não fala de consagrado nem de sagrado. A Bíblia fala dos santos, sede santos, não é? Mas as religiões criaram o sagrado, não é? Criaram o sagrado, que é uma expressão criada pelo homem no sistema e dogmas religiosos para distinguir entre o mundo secular e o sacro, o sagrado ou consagrado, que pode ser pessoas, lugares, objetos e datas. As pessoas dizem, essa data é sagrada. Ou esse lugar é sagrado. Essa pessoa é sagrada. Esse tempo é sagrado. Esse lugar, essa coisa é sagrada. Então, só que é o seguinte, o santo é aquele que vive uma vida íntegra para Deus. Uma vida justa, que procura não se envolver com as coisas do mundo. Agora, o sagrado que foi criado pelo homem, criou-se a veneração. As pessoas chegam no lugar e falam, isso aqui é sagrado. Essa coisa aqui é sagrada. E elas veneram, e elas adoram, e elas criam um clima diferente. Quando não é isso, não é? Deus quer que nós sejamos santos, mas não venerados, não adorados, não é? Nós vamos ser exemplos, mas não para veneração. Então, vocês estão entendendo a diferença do santo e do sagrado, do sacro, do sagrado, do consagrado, né? Então, criou-se na doutrina religiosa o sacro, o sagrado, o consagrado. Mas preste atenção nisso aqui. Deus não nos chama para sermos consagrados, nem sagrados, mas Ele nos chama para sermos santos. Santos. Santo significa separado daquilo que é ruim, que é mal, e vive para Deus. Lá em Levítico, no livro de Levítico, que são o livro das leis, né, em todos os aspectos, as leis, quando Moisés escreveu as leis e passou para o povo quando eles saíram do Egito para entrar na terra prometida. Então, lá em Levítico, capítulo 19, versículo 2, Deus fala assim com Moisés, fala a toda a congregação dos filhos de Israel e dize-lhes, santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Ele não disse, sejam consagrados, sejam sagrados. Não, ele disse, santos sereis. Ele não está falando sobre canonização. Ele está dizendo sobre uma vida íntegra, reta, justa, porque Deus é amor. E sendo amor, Deus ama as pessoas, Deus ama todas as pessoas e Deus quer o melhor para todas as pessoas. E se nós vivemos uma vida íntegra diante de Deus, nós também vamos amar e vamos procurar fazer o melhor para nós e para o próximo e principalmente para Deus. Tudo que nós vamos fazer é para edificação e não para confusão, para perturbação, para divisão, mas para edificação. Ser santo é não se envolver, comprometer, nem se deturpar com qualquer coisa que fere o caráter, o princípio de Deus. O caráter e os princípios de Deus. Ser santo é viver uma vida que agrada a Deus. Uma vida justa, íntegra, reta, temente a Ele e que se desvia do mal, conforme Ele falou sobre Jó. Então, não se trata de geografia, rituais, templos, mas de caráter, estilo de vida,
Preste atenção, quando Jesus estava em Jerusalém, os fariseus mostraram para Jesus o templo. Olha esse templo, que coisa maravilhosa. E o povo sempre adorou o templo. Sempre, sempre, até hoje. Olha a confusão por causa do templo. Os judeus estão lá só com uma parte do muro, mas está lá. E o povo vai e ora ali, quando você pode orar em qualquer lugar. Não é mesmo? Você não precisa de uma parede, de nada disso. É lindo, é maravilhoso, a história é maravilhosa, mas não é assim. Então, a nossa vida com Deus, a nossa adoração a Deus é em espírito. Então, não se trata de geografia, de rituais, de templos, mas de caráter, estilo de vida. Eu estava falando que quando os fariseus mostraram o templo para Jesus, Jesus não falou, olha, não, não. Jesus falou, não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Isso tudo vai acabar. Isso tudo vai ser derrubado. Porque não é isso que é sagrado. Não é isso que é santo. Não é isso que é sacro. Não é isso que é consagrado. Nós é que precisamos ser santos. Nós é que precisamos ter uma vida que agrada a Deus. Um homem justo, íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. E nós precisamos fazer isso, procurar fazer isso todos os dias da nossa vida, porque não é fácil. Nós temos que, para viver uma vida íntegra, reta, temente a Deus e que se desvia do mal, nós precisamos todo o tempo negar a nós mesmos. Jesus disse, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Não é fácil, mas não é impossível. Lá em Gálatas, capítulo 2, versículo 20, a primeira parte do versículo, o apóstolo Paulo fala assim, já não sou eu mais quem vive, agora é Cristo que vive em mim. Então, ele que conduz a minha vida. Se eu tenho Cristo, agora ele conduz a minha vida. Já não sou eu mais quem vive, agora é Cristo que vive em mim. Ele escrevendo aos Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 16, ele fala assim, nós, porém, agora temos a mente de Cristo. Pensamos igual a Cristo, e não igual ao mundo, igual às opiniões das pessoas, mas igual a Cristo. E lá em Romanos, capítulo 8, versículo 8, ele escrevendo aos Romanos, ele fala assim, os que andam na carne não podem agradar a Deus. Então, uma vida santa é uma vida que não anda na carne, mas que anda no Espírito, não é? Mas que procura agradar a Deus. Para a religião, no entendimento dos dogmas e doutrinas religiosas, o sagrado ou consagrado é atribuído à pessoa que é separada para uma missão religiosa e também atribuído a lugares, coisas, datas e objetos, eu já falei. Mas quando se trata de pessoas, a pessoa consagrada, conforme o entendimento religioso e não bíblico, após a sua morte, se essa pessoa foi considerada com uma vida com virtudes e que até teve algum milagre, alguma coisa, pode ser oficialmente, por causa da religião, dos dogmas religiosos, ser canonizada pela sua santidade, o Papa. E aí, essa pessoa passa a ser considerada pela religião santa, intercessor, santa, venerado. Mas não é isso que Deus quer de nós. Ele quer que sejamos santos para vivermos uma vida conforme o seu caráter e os seus princípios, não para sermos venerados nem adorados. Não para isso, mas para que nós possamos ter uma vida que agrada ao seu santo nome. Ninguém, biblicamente, é chamado para ser consagrado, mas para ser santo, separado das contaminações humanas e viver para Deus no mundo, mas sem se contaminar com o mundo, não é?
Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, com este mundo, com o sistema deste mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que saibais qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Lá no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 15, quando intitulado como a oração sacerdotal de Jesus, ele orando ao Pai pelos discípulos, por aqueles que ele ganhou, por aqueles que o seguiam, ele diz ao Pai: Pai, eu não o peço que os tires do mundo. Eu não te peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Eu quero eles aqui, testemunhando, mas que eles sejam livrados do mal. Eles vão estar no meio da fuzuca, da confusão aqui, mas eles não se contaminarão. Eles não se misturarão. Lá, não é? No livro de Osés, quando fala sobre Efraim, fala assim: Efraim é como um bolo que não foi virado. Ele se misturou com os povos. Ele se misturou. E aquele que tem Deus, caminha com Deus, ele está no mundo, no meio, mas ele não se mistura. Ele faz a diferença. Isso não é vida consagrada, nem sagrada, para ser venerado e adorado, não. Isso é uma vida santa. É uma vida que procura seguir os princípios de Deus, sendo justo, íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Lá em Efésios, capítulo de número 1, versículo 12, está escrito assim, olha que coisa interessante. Efésios 1, 12. Está escrito assim: a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Então Deus quer que nós sejamos para o louvor da sua glória, e não para escândalo, nem para a tristeza das pessoas, mas para o louvor da sua glória. No capítulo 2, versículo 10, ele fala assim: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Pois somos feitura dele. Eu me lembro do pastor George Foster, que foi o nosso professor de vida cristã no seminário, não é? Ele foi o diretor da editora Betânia muitos anos no Brasil, em Belo Horizonte, lá em Venda Nova, na Rua das Pedrinhas, não, a Rua das Pedrinhas era o seminário, não é? Lá em Venda Nova, ele foi o diretor e ele foi nosso professor, e ele gostava de falar esse versículo: nós somos feitura dele, nós não somos feiura dele. Muito interessante isso, não é? Mas é uma grande verdade. Tem muita gente aí que anda com a Bíblia debaixo do braço, não é? E prega e fala, mas é uma feiura do Senhor, não é uma feitura do Senhor. Porque a questão é caráter, não é decorar, não é falar, não é saber, não é brigar, não. É uma vida íntegra, reta, temente a Deus e que se desvia do mal, não é? Então, lá em Gálatas, capítulo 5, o apóstolo Paulo escrevendo aos Gálatas, no capítulo 5, quando ele fala sobre o fruto do Espírito e as obras da carne, né? Mas no capítulo 5 ele fala assim, no versículo de número 16 e 17. Ele fala: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são os opostos entre si, para que não, porventura, não seja feito o vosso querer, não seja feito o vosso querer. Então, há uma guerra do Espírito contra a carne, da carne contra o Espírito. Mas se eu andar no Espírito, eu não cumprireis as concupiscências da carne. E quem é de Deus não anda na carne, porque os que estão na carne não podem agradar a Deus. Mas aqui andai no Espírito e não satisfareis as concupiscências da carne, ou a concupiscência da carne. E o versículo de número 25 fala assim: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Perdão.
Lá no Evangelho de João, capítulo 4, quando Jesus encontrou com a mulher samaritana, né, é um texto maravilhoso, Evangelho de João, capítulo 4. Vamos ler apenas o versículo 20 a 24, que fala assim: A mulher falou para Jesus: Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que é em Jerusalém, que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe a mulher: Podes crer, disse-lhe Jesus à mulher, podes crer-me que a hora vem quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura. Então, uma vida santa, uma vida com Deus, é uma vida que adora a Deus em espírito e em verdade. É uma vida que não anda na carne, porque os que estão na carne não podem agradar a Deus. É uma vida que sobrejuga a carne, porque anda no espírito. Uma vida com Deus é uma vida íntegra, reta. Se você tem uma vida íntegra, reta, temente a Deus e que se desvia do mal, você é um santo de Deus. Você é uma pessoa que agrada a Deus. E é isso o que Deus quer de nós. Espero que tenhamos entendido pelo menos um pouquinho sobre isso. Que Deus nos ajude a sermos santos, e não consagrados, e não sagrados, mas santos. Que Deus nos abençoe. Amém.